Olá, meu nome é Bárbara de Camargo e eu sou aluna do P1 de Química Geral, Centro de Biotecnologia. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a atmosfera da Terra. E o que seria a atmosfera terrestre? É uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. E para que ela serve? A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, que a gente conhece como efeito estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. E a composição da atmosfera terrestre é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e argônio. Os gases restantes são muitas vezes referidos como gases traços, entre os quais estão incluídos os gases de efeito estufa, que são o vapor d'água, o CO2, dióxido de carbono, o metano, óxido nitroso e o ozônio. E aqui a gente pode ver um pouquinho nos gráficos a porcentagem de cada um deles. A gente vê que o nitrogênio é bem abundante, né? E a gente também tem uma boa quantidade de oxigênio. Então vamos para as camadas da atmosfera. Primeiro a gente vem a troposfera, que é a camada atmosférica que se estende da superfície da Terra até a base da estratosfera. Esta camada responde por cerca de 80% do peso atmosférico e é a única camada em que os seres vivos podem respirar normalmente. A sua espessura média é de aproximadamente 12 km, atingindo até 17 km nas regiões equatoriais, e reduzindo-se para em torno de 7 km nos polos. Praticamente todos os fenômenos meteorológicos estão confinados a esta camada. E a camada intermediária, que seria a tropopausa, ela está situada a uma altura média em torno de 17 km sobre a linha do Equador. A distância da tropopausa em relação ao solo varia conforme as condições climáticas da troposfera, da temperatura do ar, da latitude, entre outros fatores. Se existe na troposfera uma agitação climática com muitas correntes de convecção, a tropopausa tende a subir. Isto se deve por causa do aumento do volume de ar na troposfera. Este aumentando, aquela aumentará, por consequência, empurrará a tropopausa para cima. Logo após, encontramos a estratosfera, que na estratosfera a temperatura aumenta com a altitude e se caracteriza pelos movimentos horizontais do ar. Situa-se aproximadamente entre 7 e 17 até 50 km de altitude aproximadamente, compreendida entre a troposfera e a mesosfera. Apresenta pequena concentração de vapor de água e a temperatura cresce conforme a maior altitude até a região limítrofe, denominada estratopausa. Muitos aviões a jato circulam na estratosfera devido à sua estabilidade, e é nesta camada que está situada a camada de ozônio, e onde começa a dispersão da luz solar, que origina o azul do céu. E a gente pode perceber que todos que terminam com pausa, estratopausa, e são as camadas intermediárias, certo? E a camada intermediária, agora a estratopausa, é a região limítrofe entre a estratosfera e a mesosfera, e onde a temperatura para de aumentar conforme a elevação da altitude, marcando o início da mesosfera. Aí, logo após a mesosfera, que a temperatura diminui com a altitude. Esta é a camada atmosférica onde há uma substancial queda de temperatura, chegando a 90 graus Celsius no seu topo. A mesosfera está situada entre a estratopausa em sua parte inferior e mesopausa em sua parte superior, entre 50 a 80 e 85 km de altitude. É na mesosfera que ocorre o fenômeno da aeroluminescência, das emissões da hidroxila, e é nela que se dá a combustão dos meteoroides. A mesopausa é a região da atmosfera que determina o limite entre a atmosfera com massa molecular constante de outra onde predomina a difusão molecular. Adiante, teremos a termosfera. A temperatura aumenta com a altitude e está localizada acima da mesopausa.
Sua temperatura aumenta rapidamente com a altitude até onde a densidade das moléculas é tão pequena que se movem em trajetórias aleatórias, chocando-se raramente. A temperatura média da atmosfera é de 1500 graus Celsius, mas a densidade é tão pequena que a temperatura não é sentida normalmente. Sua espessura varia entre 350 a 800 km, dependendo da atividade solar. Embora sua espessura seja tão pequena quanto 80 km em épocas de pouca atividade solar, é a camada onde ocorrem as auroras e onde orbita o ônibus espacial. A termopausa ou exobase é a região limítrofe entre a termosfera e a exosfera. Fisicamente, toda a radiação solar incidente atua abaixo da termopausa, mas pode ser negligenciado quando é considerada a exosfera, onde a atmosfera é tão tênue que fenômenos decorridos aí praticamente não são percebidos. Por último, a exosfera é a camada mais externa da atmosfera da Terra, se estende desde a termopausa para o espaço exterior. Aqui, as partículas estão tão distantes que podem viajar centenas de quilômetros sem colidir umas com as outras. Uma vez que as partículas colidem raramente, a exosfera não se comporta como um fluido. Essas partículas que se movem livremente seguem trajetórias retilíneas e podem migrar para dentro ou para fora da magnetosfera ou da região de atuação do vento solar. A exosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Não existe um limite definido entre o espaço exterior e a atmosfera. Presume-se hoje que esta tenha cerca de 1000 km de espessura. 99% da densidade está concentrada nas camadas mais inferiores e cerca de 80% da massa atmosférica está numa faixa de 11 km desde a superfície. À medida que se vai subindo, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito, perdendo sua homogeneidade e composição, que fica mais difícil da gente respirar, né? Na exosfera, zona que foi arbitrada limítrofe entre a atmosfera e o espaço interplanetário, algumas moléculas de gás acabam escapando à ação do campo gravitacional. O limite onde os efeitos atmosféricos são notáveis durante a reentrada atmosférica fica em torno de 120 km de altitude. A altitude de 100 km, conhecida como a linha Kármán, também é usada frequentemente como um limite entre a atmosfera e o espaço exterior. Aqui temos duas imagenzinhas que representam mais ou menos a divisão, né? A estratosfera, que é onde nós vivemos, a troposfera, onde nós vivemos, a estratosfera, mesosfera, a termosfera e a exosfera, né? E aqui a gente vê um pouquinho do que onde passa o avião, onde está o satélite, né, onde tem as auroras. Outras camadas principais são determinadas pela temperatura. Já algumas são determinadas por outras propriedades. A ozonosfera, ou camada de ozônio, está contida dentro da estratosfera. Nesta, a concentração da camada de ozônio é de cerca de 2 a 8 partes por milhão, que é muito maior do que o ozônio na atmosfera próxima à superfície, mas ainda é muito pequeno quando comparado com os principais componentes da atmosfera. Está localizado principalmente na parte inferior da estratosfera, entre 15 a 35 km de altitude, embora a espessura varie sazonalmente e geograficamente. Cerca de 90% do ozônio em nossa atmosfera está contida na estratosfera. Por seguinte, temos a ionosfera, a parte da atmosfera ionizada pela radiação solar. Estende-se de 50 a 1000 km de altitude e normalmente engloba tanto a termosfera quanto a exosfera. A ionosfera representa a fronteira interna da magnetosfera, tem importância prática e influencia, por exemplo, a propagação radioelétrica sobre a Terra. É responsável pelas auroras, é dividida em subcamadas que se diferem pela quantidade de energia eletromagnética recebida pelo Sol, ou de ficarem mais ativas quando os raios solares incidem perpendicularmente ao meio. A atmosfera e a eletrosfera. A atmosfera e a eletrosfera são definidas pelo fato de que os gases atmosféricos estão ou não bem misturados. Na atmosfera, a composição química da atmosfera não depende do peso molecular,
Os gases são misturados por turbulência. A atmosfera inclui a troposfera, a estratosfera e a mesosfera. Acima da turbopausa, a cerca de 100 km de altitude, a composição varia com a altitude. Isso ocorre porque a distância em que as partículas podem se mover sem colidir uma com as outras é grande em comparação com o tamanho dos movimentos turbulentos que fazem a mistura. Isso permite que os gases estratifiquem-se pelo peso molecular. Os mais pesados, como o oxigênio e nitrogênio, estão presentes apenas próximos da parte inferior da heterosfera. A parte superior da eletrosfera é composta quase que totalmente por hidrogênio, o elemento mais leve. Teremos também a camada limite planetária, que é a parte da troposfera que está mais próxima da superfície terrestre e é diretamente afetada por ela, principalmente através da difusão turbulenta. Durante o dia, a camada limite planetária é geralmente bem misturada, enquanto à noite torna-se estavelmente estratificada, com ocasiões de mistura fraca ou intermitente. A profundidade da camada limite planetária varia de 100 metros durante noites claras e calmas para 3.000 metros ou mais durante a tarde nas regiões secas. Bom, agora vamos para as propriedades físicas da atmosfera, certo? Pressão e espessura. A pressão atmosférica média ao nível do mar é de cerca de 1 atmosfera, 1 atm, ou 101,3 kPa, 14,7 libras por polegada quadrada, ou até mesmo 760 milímetros de mercúrio, que é tudo equivalente, né, pessoal? A massa atmosférica total é de 5,14 vezes 10 a 18ª kg, cerca de 2,5% inferior ao que seria calculado ingenuamente a partir da pressão média ao nível do mar e da área da Terra, de cerca de 51.007,2 megahectares. Este desvio nos cálculos é devido ao terreno montanhoso da superfície terrestre. A pressão atmosférica é o peso total do ar por unidade de área, no ponto onde a pressão é medida. Assim, a pressão do ar varia com a localização e momento, porque a quantidade de ar acima da superfície da Terra varia. Se a densidade atmosférica se mantiver constante com a altura, a atmosfera iria terminar abruptamente a 8,5 km. Ao invés disso, a densidade da atmosfera diminui com a altura, caindo em 50% a uma altitude de cerca de 5,6 km. Como resultado, a pressão atmosférica decresce exponencialmente com a altura, continuando a diminuir 50% a cada 5,6 km, até atingir a mesopausa. No entanto, a partir da mesopausa, as mudanças nos valores da gravidade, temperatura, peso molecular médio, em toda a coluna atmosférica, a dependência da pressão atmosférica à altitude é modelada por equações separadas para cada uma das camadas acima. Mesmo na exosfera, a atmosfera ainda está presente. Isto pode ser visto pelos efeitos do arrasto atmosférico em satélites. Em resumo, as equações da pressão em função da altitude podem ser usadas diretamente para estimar a espessura da atmosfera. 50% da atmosfera em Marte está a altitude inferior a 5,6 km. 90% da atmosfera em Marte está a altitude inferior a 16 km. E 99,99% da atmosfera em Marte está abaixo de 100 km de altitude, embora nas camadas rarefeitas acima existam auroras e outros fenômenos atmosféricos. A densidade de massa. A densidade do ar ao nível do mar é cerca de 1,2 kg por metros cúbicos. A densidade não deve ser medida diretamente, mas é calculada a partir de medições de temperatura, pressão e umidade, usando a equação do estado para o ar, uma forma da lei dos gases ideais. A densidade atmosférica diminui com o aumento da altitude. Esta variação pode ser aproximadamente modelada utilizando a equação barométrica, que são modelos mais sofisticados usados para prever o decaimento orbital do satélite. A massa média da atmosfera é de cerca de 4 trilhões de toneladas, certo? Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos, a massa média total da atmosfera é de 5,14 vezes 10 a 21 gramas.
com uma variação anual devido às diferentes concentrações de vapor de água, que variam entre 1,2 e 1,5 vezes 10 a 18 gramas. Dependendo dos estados da pressão atmosférica de superfície ou de vapor de água utilizados, pouco menor do que a estimativa anterior. A massa média de vapor de água é estimada em 1,27 vezes 10 a 19 gramas. E massa da atmosfera isenta de ar como... esse número aí que eu não sei falar, né? Fenômenos ópticos. A radiação ou luz solar é a energia que a Terra recebe do Sol. A Terra também emite radiação de volta para o espaço, mas em comprimentos de ondas mais longos, que não podemos ver. Parte da radiação é emitida e é absorvida ou refletida pela atmosfera. Dispersão. Quando a luz passa através da atmosfera, os fótons interagem através da dispersão. Se a luz não interagir com a atmosfera, então ocorre radiação direta. E é o que nós vemos quando olhamos diretamente para o Sol. A radiação indireta é a luz que é dispersa na atmosfera. Por exemplo, em um dia nublado, quando não conseguimos ver nossa própria sombra, não há radiação direta. Toda a luz visível é produto da radiação indireta. Devido a um fenômeno óptico conhecido como dispersão de Rayleigh, comprimentos de onda mais curtos, azul, se dispersam mais facilmente do que os comprimentos de ondas mais longos, que são os vermelhos. É por isso que o céu parece azul, resultado de radiação indireta que dá preferência aos comprimentos de onda que tendem ao azul. Também por isso, o pôr do sol é vermelho, porque está próximo do horizonte e os raios solares têm que atravessar uma atmosfera mais espessa para chegar à nossa visão. Grande parte da luz azul é espalhada e neutralizada, deixando apenas a luz vermelha em um pôr do sol. Que na nossa cidade é perfeito, né? Em João Pessoa. Absorção. Diferentes moléculas absorvem radiações com diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, o oxigênio e o ozônio absorvem quase todos os comprimentos de onda mais curtos do que 300 nanômetros, que são radiações ultravioletas e radiações mais energéticas. A água absorve vários comprimentos de onda acima de 700 nanômetros, que é a radiação infravermelha e radiações menos energéticas. Quando a molécula absorve um fóton, ela aumenta a energia da molécula. Podemos deduzir isso como o aquecimento da atmosfera. Mas também a atmosfera se resfria emitindo radiação. O espectro de absorção combinado dos gases na atmosfera deixa janelas de baixa opacidade, permitindo a transmissão de apenas determinadas faixas de luz. A janela óptica vai de cerca de 300 nanômetros até 1100 nanômetros, que é o infravermelho, né? Esta janela inclui o espectro visível de comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros. Bom, e aqui há um pouquinho, né, sobre a atmosfera da Terra. Eu sei que teria mais coisas para falar, mas já vai entrar no meu outro vídeo, no próximo vídeo. E se vocês quiserem os meus slides, eu disponibilizo para vocês depois. Um cheiro e a gente fica por aqui.